Estamos aqui com a Priscila Gonçalves, do Instituto Educa Digital. A gente veio falar com ela aqui, desta vez, né? Porque a gente veio falando com a Priscila. Desta vez a gente veio falar com a Priscila sobre Design Think para educadores. Eu sou a mais entusiasta de todos e todas as vezes eu falo, gente, vocês não sabem tanto que isso é bom. Mas aí todo mundo me pergunta, o que que é isso? E aí eu me embanando todo para contar, Priscila, afinal, o que que é Design Think para educadores? É difícil de contar mesmo, de explicar muito rapidamente, porque já começa desse nome que a gente não conseguiu traduzir, né? E a gente não conseguiu traduzir esse nome justamente porque o design thinking é um termo que está sendo usado mundialmente para pensar processos inovadores baseado no que as pessoas desejam, no desejo das pessoas. Então, como que eu crio soluções para desafios cotidianos, então no caso da educação, que né, tem um monte de desafios, como que eu penso soluções criativas no coletivo para atender a um determinado público, que esse público pode ser o aluno, pode ser um grupo de professores, pode ser pais da escola, ou tudo isso também, todos juntos numa mesma situação, numa comunidade escolar. Então, como que a gente explica o Design Thinking? Né? O Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada num processo colaborativo para a solução de problemas e desafios. E como que, assim, é lindo, né? A gente vai dizer, eu fico, chega a me arrepia, assim. Mas como que a gente coloca essa prática de soluções, né? Como que a gente realmente faz isso em termos práticos? Existe uma metodologia, existe estratégias, ou qualquer um pode fazer? Como é que funciona? Eu gosto de falar sempre do design thinking como uma abordagem, porque através dessa abordagem a gente pode criar várias metodologias. Um caminho, que foi o que a gente fez agora, que é a tradução e versão em português de um material original em inglês, Design Thinking for Educators. A gente fez essa tradução e disponibilizou online como um REA, com uma licença aberta para quem quiser baixar, ou na íntegra, ou por capítulos. Por que por capítulos? Porque esse material ele traz etapas do processo colaborativo. Então, por exemplo, eu começo com uma etapa chamada descoberta, que é quando eu vou entender a situação daquele público envolvido no meu desafio. Se eu tenho um desafio, como trazer pais para colaborar com a escola, como incentivar os pais a colaborar na escola. Digamos que esse é um desafio. Então, a primeira etapa de descoberta é uma etapa que envolve observar esses pais. Como que esses pais chegam na escola, qual o processo deles no dia a dia, eles entram, eles não entram, que tipo de questões eles trazem para a escola, como que eles participam das reuniões, entrevistar alguns pais para saber que desejos eles teriam, que sugestões eles teriam. Então, é quase que um mapeamento desse público. Depois dessa etapa de descoberta, a gente tem uma etapa chamada interpretação. Nessa etapa, a gente vai organizar esses dados coletados, essas informações coletadas. A gente pode construir um gráfico, a gente pode construir um diagrama, mas algo que seja uma constatação dos dados coletados. Com esses dados em mãos, a gente vai para uma fase chamada ideação. Tudo isso que eu falei desde o início, a gente está num grupo, pensando que é um grupo resolvendo, não é uma pessoa só. Na fase da ideação, o grupo vai começar a gerar ideias para aquele desafio, né, de como incentivar os pais na escola. E quanto mais ideias, melhor. A importância de ampliar, que mais pessoas tragam ideias, que ninguém se preocupe se a ideia é certa ou errada, mas é que ela venha. E juntos vão criando um refinamento dessas ideias para chegar a uma ideia comum que é desse grupo. Em seguida, a gente tem uma fase que chama experimentação, quando o grupo vai criar uma visualização dessa ideia. Essa visualização, na verdade, é a ideia concretizada. Como que ela vai acontecer, quais as ações planejadas pelo grupo. E aí você pode usar maquetes, você pode usar desenhos, você pode usar dramatização, você pode criar um material digital para mostrar essa ideia. Isso é muito importante visualizar como que essa ideia se concretizaria. E a última etapa, chamada de evolução, uma vez essa ideia em prática, ela vai ser constantemente acompanhada. E a gente vai errar. Eu gosto muito do Design Thinking para educadores, porque a gente valoriza o erro.
A gente não precisa achar que a gente vai acertar tudo, o projeto vai ser aquele final perfeito. Não, a gente vai constantemente melhorando essa ideia, esse projeto. Por isso que o conceito que o Design Thinking está sendo levado para as empresas, para o mundo dos negócios, de pensar colaboração entre as pessoas, para a educação tem tudo a ver. Porque para a educação a gente diminui essa questão, esse peso que o erro tem, né? Muitas pessoas, não só o educador, mas os alunos, né? Esse erro está muito forte no dia a dia das escolas, não pode errar, e justamente a gente aprende com o erro. E a evolução, que é a avaliação constante, a adaptação, a melhoria, porque a gente está sempre mudando, né? E você acha que isso dá certo, por exemplo, já na formação do professor? Porque esse já é o primeiro desafio da educação, é o professor pensar, por exemplo, dessa forma, pensar coletivamente, pensar de maneira que isso vá trazer propostas diferentes, trabalhar diferente. O design tem que exigir um trabalho diferente, né? E você acha que isso já pode ser levado, por exemplo, na formação do professor, o design tem que... Ai, com certeza, seria lindo, porque é um novo modelo mental, que uma formação de professores, seja inicial ou seja continuada, teria que levar em conta que as soluções não estão prontas, que não existem fórmulas, que não adianta mais achar que um livro didático perfeito vai resolver, um material digital incrivelmente esteticamente belo falando vai resolver, quando na verdade os desafios eles mudam a cada momento. E a gente só vai conseguir resolvê-los, de fato, quando a gente aprender a compartilhar eles com outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e estão enfrentando as mesmas dificuldades. Como que a gente pode construir juntos? E num processo de sala de aula também, se eu tenho um dado conteúdo que eu preciso cumprir, porque está lá no currículo, na grade curricular, isso é uma realidade das escolas, isso muitas vezes impede as ousadias e a criação de projetos novos, de metodologias novas, não, porque eu tenho que cumprir. Como que dentro dessa grade, dentro desse conteúdo dado, eu posso criar um processo colaborativo com os meus alunos para investigar aquele dado conteúdo, para investigar por que está havendo uma devastação na Mata Atlântica, por exemplo. Vamos criar um processo em que os alunos criem grupos de pesquisas, de busca de ideias para isso. E aí a aprendizagem acontece de uma maneira que eles vão estar envolvidos, motivados, usando os recursos tecnológicos digitais, com certeza, e produzindo coisas, né? Fazendo parte, não ficando naquela posição de apenas ouvir a aula expositiva do professor. Eu falei para vocês, gente, que era muito legal, mas Priscila, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas eu encontro em algum lugar? Sim, então você encontra no site www.dt, D de dado, T de tatu, dt para educadores.org.br. O que você encontra lá? Encontra um pouco de tudo isso que eu falei da definição do Design Thinking, por que a gente fez a tradução e a versão e não fez a tradução do termo. Tem o material lá na íntegra, tem um caderno de atividades que é muito bacana, tem um caderno preenchido como exemplo e tem um outro em branco para o educador usar e preencher com as suas próprias informações. Ele é um registro muito legal de como o processo pode acontecer. Então, eu tenho lá um livro base que conta, fala mais detalhadamente dessas etapas, e tem um caderno de atividades onde o educador pode ir registrando os processos de cada uma dessas etapas. Tem também vídeos que a gente fez sobre o Design Thinking, por que ele é importante, tem uma animação. E tem um espaço lá que a gente gostaria muito que, com o tempo, ele começasse a criar, né, vida, sentido, que é uma galeria para que os educadores que estão usando a abordagem pudessem deixar lá um depoimento, contar um pouco de como tem sido, que resultados eles têm observado, porque, essencialmente, a gente tem que olhar para esse foco no público envolvido, no aspecto da motivação e da colaboração. Porque às vezes parece muito simples quando a gente fala temos que colaborar, né? Parece que é algo que acontece rápido, espontaneamente. Não, é uma conquista. Colaborar, criar
qualquer tipo de ou ação, atividade, projeto em colaboração é em si um resultado que vai ser obtido num processo de trabalho, mas é um resultado importante, a gente precisa valorizar ele. É verdade. Viu, gente? Então, grave esse nome, Design Thinking para Educadores. Vai lá e baixa, porque é um REA, é aberto, é gratuito, e vocês podem ter e usar e já aproveitar a experiência. Muito obrigada, Priscila, como sempre, maravilhosa aqui na sala. Obrigada a vocês.